Grande é o teu nome, Jesus. Ó Deus eterno. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Leiamos, amados. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Amém. Falemos com o Senhor. Querido Pai e eterno Deus, louvamos o teu nome, Senhor, e te glorificamos, porque tu és digno de glória, Senhor. Ó Deus Criador, soberano, Rei eterno, louvado e glorificado é o teu nome, que é santo, 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 louvado seja Deus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Ó Deus amado, nós clamamos em favor do pastor Elvio, em favor, Senhor, do irmão Heraldo, em favor do irmão Adriano, Senhor. Tu sabes o que eles precisam, Senhor, e a situação de cada um está diante de ti, ó Deus. E nós clamamos, estende a tua mão, curando, completando a obra, Senhor, para a glória do teu nome bendito e poderoso. Ó Pai amado, também lemos a tua palavra e clamamos agora, Senhor, nos ajuda pelo teu Espírito, para que nós possamos compreender a tua vontade, Senhor, e sair daqui edificados e abençoados por ti, Senhor, através da tua palavra. Ó Deus, fica conosco, abençoa, Senhor, cada um que está aqui e aqueles que remotamente também estão conosco. Dá a tua bênção segundo a tua misericórdia para a tua glória. Nós te clamamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. É importante nós ouvirmos a proclamação do Evangelho e abraçarmos Jesus como nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Senhor. E então tem tanta gente pregando o Evangelho ultimamente. Mas muitos têm pensado que basta dizer que aceitou Jesus, que foi batizado, e parece que já está tudo resolvido. Mas nós precisamos compreender, amigos e irmãos, que crer em Jesus, ser batizado no nome de Jesus, é só o início da caminhada. A igreja, comparativamente, é aquele povo que saiu do deserto que o irmão leu nesta noite. Portanto, o cristão é aquele que caminha, não é aquele que para à margem do caminho, não é aquele que retrocede, mas é aquele que continua em frente, olhando para o autor e consumador da fé. E então, amados irmãos, a igreja está em marcha. A igreja vai passando, a igreja vai andando, caminhando, passando por muitas nações aí, como o povo de Israel ia passando para chegar na terra de Canaã. Por isso aqui a palavra do Senhor diz: portai-vos. O povo de Deus tem um porte. O povo de Deus não é um povo que vive de qualquer maneira. Não é um povo que não tem compromisso. Não é um povo que vai ao culto quando dá tempo. Não é um povo que serve a Deus de forma exterior simplesmente. Mas é um povo que tem Deus na sua alma e um compromisso de corpo, alma e espírito de adorar a Deus em verdade. Louvado seja Deus. Porque está cheio de pessoas aí que diz que adoram o Senhor. Mas nós todos os dias devemos perguntar como está a nossa vida. Então aqui o apóstolo diz: portai-vos de modo que não deis escândalo.
O Senhor Jesus tem um cuidado especial para que não haja escândalo na sua seara, no meio do seu povo. Não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a nossa vida seja santa, piedosa, em reverência, em temor, louvado é o nome do Senhor, em compromisso com Ele, que nós estejamos cheios da sua graça, preparados, que todos nós sejamos vasos idôneos, louvado seja Deus, não é vasos idosos, mas vasos idôneos, aqueles que são preparados, louvado seja Deus, preparados pela palavra, preparados pelo temor, preparados pela santidade, preparados pela renúncia, preparados pelo compromisso de servir o Senhor todos os dias, louvado seja Deus. Há alguns anos atrás, irmãos, o povo estava todos preocupados com o testemunho da igreja. Todos. Os da família eram o primeiro a dizer, olha, se você está com a vida torta, você não deve estar na comunhão da igreja. Será que era falta de amor? Será que os nossos irmãos mais antigos não nos amavam? Mas hoje tem sido muitas vezes diferente. Não afasta não deixa, não corrige não pode. Porque se corrigir um, o outro aborrece. Se você arrancar um trigo, o joio vai sair junto. Tem tanto joio que se um trigo for chamado a atenção, então um monte de... Não é assim, amados. A palavra de Deus, portai-vos. Nós temos de ser soldados de Cristo, homens ou mulheres. Formamos um exército, louvado é o nome do Senhor. E temos um porte em Jesus, uma maneira de viver, uma maneira de andar, uma maneira de falar, uma maneira de olhar, uma maneira de se vestir, uma maneira de negociar, uma maneira de adorar a Deus, que é conforme a sua palavra, louvado é o nome do Senhor. Vivemos dias em que o mundo está cheio de razão. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que não é assim, eu acho que não é bem assim, eu acho que não é... E essa coisa maligna, por vezes, começa a querer rodear a igreja, e as pessoas começam a ficar carnais, e os carnais são cheios de razão. Ninguém pode chamar a sua atenção. Tem irmãos que têm chamado a minha atenção. Pastor, o senhor não vai chamar atenção? Eu falo, não vou chamar atenção. Porque a Bíblia diz assim, repreende o sábio, e ele se torna mais sábio. Repreende o tolo, e ele se volta contra ti. Então tem pessoas que a igreja não pode chamar atenção, porque se chamar, a pessoa está cheia de coisas, não tem capacidade de se humilhar, de consertar a vida, não tem temor de Deus. Tem dois tipos de estúpido, irmãos. Um tipo é aquele que rejeita o evangelho do Senhor. Rejeitar a salvação de Jesus, rejeitar o sacrifício de Jesus, não crer no evangelho é uma estupidez enorme. Mas tem outro tipo de estúpido, que é aquele que engana a si mesmo. Que engana, mantém uma aparência de crente, mas no fundo não tem consideração pela igreja, não tem amor à palavra, não tem obediência, não tem santidade. E aí tem os acobertadores, irmãos. Sabe o que vai acontecendo? A pessoa fica sabendo do pecado de alguém, não corrige, não chama atenção, só pega e guarda. Porque o dia que alguém falar do meu pecado, aí, olha, eu tenho uma carta na manga. Não é assim que eu aprendi de Jesus. Fazer reserva. Eu fico muito triste quando eu converso com alguém e a pessoa tem uma lista.
Sabe quem tem lista de pecado dos outros? É o inimigo. Ele é o acusador. Ele que está cheio de apontar. Servos de Deus, não. Se você vê o seu irmão pecar, vai, dá licença, irmãos. Vai, fala com ele. Se ele te ouvir, você ganhou, irmão. Se ele não te ouvir, fala de novo. Se ele não ouvir, leva para a igreja. Se não ouvir a igreja, é como gentio e publicano. Não é isso que a palavra nos ensina? Mas aí começou, olha, pastor fulano, mas olha. Mas não disse que eu falei não, viu? Ninguém pode saber. Agora tem o WhatsApp. A pessoa manda pelo WhatsApp, né? Mas não, eu não falei, tá? Então por que fala? Se não tem capacidade de sentar diante da pessoa e falar, olha, você está errado, eu sei que está errado, conserta a sua vida. Tem medo, então não fica fazendo as coisas pela metade. Mas aqui diz assim que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja. Os gregos é um mundo que está aí fora. Por vezes há um escândalo porque alguém tropeça, há um escândalo na igreja. Mas a igreja está alicerçada em Jesus. Eu acho até interessante quando alguém fala, pastor, mas um escândalo, se acontecer um escândalo, quase não acontece, se acontecer um escândalo, algum irmão vai cair da fé. Quem vai cair da fé? Quem está com a fé em Jesus não há escândalo. Ele é o rei, ele é o soberano, ele é a luz, ele é o guia. Louvado é o nome do Senhor. A ele o cristão está seguindo, louvado seja Deus. Não há que temer. Mas o mundo sim. Por isso o inimigo não preocupa muito com quando acontece ou se vem acontecer alguma coisa, não preocupa muito com a igreja, não. Ele quer que o mundo saiba. De qualquer fracasso, qualquer problema, o inimigo quer que seja publicado lá no Facebook, lá nas redes sociais, porque é para o mundo saber. E o diabo usa quem peca, quem escandaliza, e usa os que estão ao redor, que dão lugar ao diabo. Há poucos dias, o Senhor falou aqui nesse púlpito, irmãos, através da palavra, não deis lugar ao diabo. Os irmãos lembram desta palavra? A palavra anunciada aqui, igreja de Deus, não é uma brincadeira, é Deus falando conosco, louvado é o nome do Senhor, e convém atentarmos com diligência para a palavra do Senhor, para não estarmos indo após o mundo apostatado, o mundo que é um crente nominal, porque Deus tem para si um povo seu, porque comprou com o seu sangue da cruz, um povo zeloso das boas obras, um povo especial. Louvado seja Deus. Mas eu pedi para os irmãos segurar a Bíblia, então abra aí em Lucas 17. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem gente preocupada com o escândalo. Ai, o escândalo, o escândalo. Lucas 17, versículo 1. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. É impossível, Jesus que falou, é impossível que não venha o escândalo. O escândalo vai te derrubar da fé, irmã? Vai te derrubar da fé, irmão? Vai te fazer esmorecer, obreiro? É impossível que não venha escândalo. Mas ai daquele por quem vierem os escândalos.
Esse ai aqui, irmãos, não é um ai proferido por mim, irmãos. É um ai que sai do coração de Jesus. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de estúpido. Estúpido significa tolo. Quem não entrega a vida para Jesus, não crê e não segue Jesus, irmãos, é uma pessoa tola espiritualmente falando. Mas aqueles que se fazem crente e não andam no temor de Deus, eles também estão numa estupidez terrível. Porque pensam que vão entrar na glória do Senhor. Muitos dirão naquele dia: ah, Senhor, no teu nome fizemos muita maravilha. Nós ouvimos tu pregando na praça, nós ouvimos a palavra. Ah, Senhor, eu estava no culto. Ah, Senhor, eu era todo domingueiro. Ah, Senhor, eu até dei dinheiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas muitos ouvirão naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas as ovelhas, o Senhor diz: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E as minhas ovelhas, de modo nenhum, aleluia, ouvirão a voz do estranho. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se a pessoa vai ouvir a voz do estranho, é porque ela não é ovelha de Jesus. Mas diz aqui a palavra: melhor lhe fora que lhe pusesse no pescoço uma pedra de moinho. Pedra de moinho é bem grande. E fosse lançado no mar. É pior do que entrar nesse submarino que os bilionários entraram aí. E que foi lá para o fundo do mar e de lá para a eternidade. Ele diz aqui: é melhor a pessoa se jogar no mar com a pedra amarrada no pescoço do que trazer escândalo. Então, irmãos, nós temos que aprender a ser cristão. Não é simplesmente vir ao culto de vez em quando, cantar, não. Nós temos que aprender o dia a dia do cristão. A nossa fala pode dar escândalo, o lugar que a gente vai pode dar escândalo, a maneira de negociar pode dar escândalo, a maneira de viver pode trazer escândalo, a maneira do cristão se vestir pode trazer escândalo. Não vou nem falar de outras coisas. Precisa? Aqui, eu vejo também, irmãos, Jesus falou que a ovelha dele não segue a voz do estranho. Eu vejo irmãos preocupados. Pastor, eu vou falar de Jesus, as pessoas falam dos escândalos, porque o mundo está cheio. Não está cheio? Não é pregador famoso comprando fazendas bilionárias, e tantas coisas eu não quero falar e nem vou falar da vida de ninguém. Está cheio de escândalo. E algum irmão diz assim: pastor, eu vou pregar, as pessoas me falam do escândalo. Mas quem tem que falar primeiro do escândalo é você, irmão, obreiro. Nós que temos que falar do escândalo. Qual? O escândalo da cruz. Aquele escândalo nós temos que anunciar. Aquele sim. Nós anunciamos Jesus e a pessoa aponta a vida de A, de B, de C. E muitos irmãos param, falam: mas como é que eu vou falar de Jesus se fulano faz isso, Beltrano fez aquilo? Preste atenção. Você vai falar de Jesus. Não deixa a pessoa vir apontar A, B ou Z. Você fala da vida deles. Nós podemos conversar outro dia. Vamos voltar no assunto e falar de Jesus. É esse o nosso assunto. Vamos falar da salvação. Então, vamos para a igreja. Não há tanta dificuldade.
Mas a Bíblia diz assim: ai do mundo por causa do escândalo. Porque as pessoas do mundo que estão tateando para lá e para cá, não sabem aonde é o caminho, não sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles sim. O inimigo enrola eles por causa de um escândalo ou outro. Imagine se alguém está vindo para Jesus. Iria vir. E a pessoa, por não ter compromisso com Deus, temor de Deus, faz um escândalo, ou divulga escândalo para aí escancaradamente. E alguém deixa de vir para Jesus. Não poderá ser cobrado de Jesus? Jesus repreendeu até os religiosos dos seus dias, dizendo que eles ficavam na porta. Eles não entravam para o reino de Deus e não deixavam os outros entrarem. Nós não podemos ficar na porta. Jesus é a porta, a gente entra pela porta, a porta das ovelhas, porque ele diz: aquele que entra pela porta entrará e sairá e achará pastagem, louvado é o nome do Senhor, saciará a fome da sua alma. Então aqui o Senhor diz: melhor fora que ele pusesse uma pedra no pescoço, lançasse no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. E aí ele diz assim: olhai por vós mesmos. Essa é a mensagem do Senhor. Confira em Mateus 18. Deus vive, aleluia. Versículo 6. Ninguém, irmãos, que está olhando para Jesus se perde por causa de escândalo. Mas fica triste, se abala, chateia. E então Jesus diz assim, 18, versículo 6: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, aqueles que estão começando em tenra idade espiritual, começando nos caminhos do Senhor, que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, mó de atafona ou pedra de moinho, e se submergisse na profundeza do mar. Eu me lembro de um irmão já que partiu para o Senhor. Uma vez ele falou assim: olha, se ia acontecer comigo um escândalo, ele falou: eu amarro um cacho de coco assim na cintura e saio arrastando para ir apagando o meu rastro, para ninguém nem saber para onde eu fui. Porque a pessoa tem brio, tem compromisso, conhece a palavra e não quer trazer escândalo ou tropeço para ninguém. Mas quem não tem temor, crente de segunda classe, não tem compromisso, só tem razão, aí complica a sua vida e por vezes traz complicação para a vida dos outros e adquire para si o juízo de Deus. Então nós devemos aprender da palavra de Deus. É mais, servir a Deus é mais do que aceitar Jesus, é seguir Jesus, é guardar a palavra do Senhor, é ser fiel à mensagem do Evangelho. E Jesus continua dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário, é mister que venha o escândalo. Então nós não estamos apavorados. Eles virão, até o fim dos tempos haverá sempre escândalos, quer seja no meio do povo de Deus verdadeiro, quer seja no meio do povo cristão nominal, sempre haverá. Mas ele diz assim: mas ai daquele homem, homem ou mulher, homem no sentido humano, ser humano,
Ai daquele ser humano por quem o escândalo vier. E aí fala o que o irmão mencionou aqui. É melhor entrar no céu faltando uma mão, é melhor entrar no céu faltando um olho, do que querer preservar tanta nossa vida e perdê-la. Como Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, esse a ganhará, louvado seja Deus. Leia comigo, irmão, 2 Coríntios. Oh, glória a Deus, aleluia. Capítulo 6. Versículo 1, para a gente ter a compreensão melhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Quem não vive o evangelho, recebeu a graça de Deus para quê? Será que recebeu? A gente recebe a graça de Deus para ter força, para obedecer a palavra, para ser fiel, para ser luz. É uma das primeiras lições que o Senhor Jesus traz para a igreja, dizendo: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Olha a responsabilidade, irmãos. Mas ele diz assim, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação, hoje é a oportunidade que Deus nos dá, irmãos, de recebê-lo, de aceitar o seu sacrifício por nós. É dia que o Senhor nos dá a oportunidade de consertar a nossa vida, de olhar só para Ele, louvado seja Deus, e de não estar olhando para o lado ou para trás. E Ele diz na nossa maneira de viver, versículo 3, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então o nosso falar, o nosso viver, tem que levar em consideração a palavra. Isso vai ser censurado, o ministério, vai ter um impacto negativo na imagem da igreja do meu Senhor? Então, como a gente sempre repete, eu sou um terminal de maledicências, de mau testemunho, de escândalos, e sou um canal de bênção. É bênção, passa por mim e vai à frente, eu vou distribuindo, eu vou anunciando. Mas não é bênção, não passa de mim. Não passa de mim. Mas ele diz aqui, não dando escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, toda a igreja tem um ministério, irmãos. Tem os obreiros que são ministros de Deus, mas o ministério da reconciliação está na igreja. Toda a igreja exerce o ofício de reconciliar as pessoas com Deus. Todos, irmãos, são discípulos fazendo discípulos. E ele diz assim, para ser recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nas perseguições e assim por diante. Então, irmãos, Romanos 14. Versículo 13. Romanos 14, 13, diz assim, assim que não nos julguemos mais uns aos outros,
Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Paulo chega a dizer, se eu comer carne vai escandalizar o irmão, então eu não como nem carne. Imagine tantas outras coisas que por vezes a pessoa com nome de crente faz. Não adianta falar, eu fiz escondido. Não adianta. Eu fiz escondido. Outros, eu fiz, mas faz tempo, mas nunca confessou. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que esconde a transgressão nunca prosperará. É a palavra de Deus. E nós queremos prosperar, não é isso? Quem quer prosperar na vida espiritual? Olha que maravilha. Esse é o propósito de Deus, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5. Glória ao teu nome, Jesus. Deus vivo. E versículo 10. Segundo Coríntios 5:10. Leiamos. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Chegou um absurdo de uma vez alguém aí querer arrumar uma doutrina, dizendo que a carne e o sangue não herdam do reino de Deus. Então o pecado do corpo é do corpo. A carne e o sangue não herdam, vai ficar aí. Essa é falta de ler a palavra. Olha só, porque todos devemos comparecer. Todos, sem exceção. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo. Fez? Está em memória diante de Deus. Só o sangue do Senhor Jesus cobre os nossos pecados. Quando nós arrependemos, cremos nele, ou então quando nós confessamos e clamamos a sua misericórdia, e ele restaura a nossa vida. Tem restaurado de tantos que têm caído, porque poderoso é o Senhor para levantar. O cair é do ser humano, do homem, mas o levantar é de Deus. Diz a palavra do Senhor que o justo também pode cair. 7 vezes poderá cair o justo, mas não ficará prostrado, porque a pessoa que a palavra de Deus chama de justo é aquela pessoa que confessa, é aquela pessoa que quando faz uma transgressão, o Espírito de Deus lhe mostra que está errado e a pessoa fica sem paz, e ela corre para cá e para lá e vai buscar de Deus o socorro. Mas aquela pessoa que peca e fica tranquila, é semelhante àquela mulher adúltera lá que Salomão fala, que é a pessoa que come, passa a mão na boca e diz, não comi nada não comi nada não. Esse tipo de gente não vai entrar no céu, irmãos. Lá não tem lugar. Lá só tem lugar para quem se arrepende dos pecados, confessa o pecado, deixa o pecado, abraça Jesus, segue Jesus, serve a Jesus e procura andar em santificação, porque sem santificação, eu tenho repetido muitas vezes, sem santificação, nem quem fala no microfone, nem quem está sentado assistindo, nem quem está nas redes sociais a ouvir, ninguém verá o Senhor ou habitará com o Senhor sem santificação. E para termos santificação, nós precisamos de poder. E para ter poder, nós temos que orar. Por isso, nós estamos toda terça-feira insistindo com a igreja, com os sinceros, com os fiéis, com os verdadeiros, com aqueles que não querem estar sendo nominais, para que venham, para que clamemos, busquemos, para que o poder de Deus desça e queime todas as impurezas e nós tenhamos muito mais graça e poder em nossas vidas, porque essa é a vontade de Deus para nós, amados.
Deus quer restaurar o seu povo, restaurar, além, irmãos, das doutrinas que nós estamos acostumados a anunciar, restaurar de dentro para fora, restaurar na santidade, no temor, no amor, na compaixão, na pregação do evangelho, restaurar em todas as coisas, irmãos. O Senhor está a restaurar, porque daqui a pouco a trombeta vai soar. Não fiquemos acomodados achando que tarde virá o nosso Senhor, porque Ele pode vir no romper da manhã, Ele pode vir ao meio-dia, Ele pode vir no entardecer, mas o fato é que para muitas pessoas será surpresa o dia do Senhor, mas para os que estão em Cristo, são novas criaturas e querem viver em novidade de vida e se esforçam para tanto, para esses não será de improviso e nem será surpresa. Ele estará sempre dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Maranata, eu te espero, meu Senhor, eu quero, eu anelo, eu não vejo o dia, a minha alma suspira por ti, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E as coisas materiais serão colocadas em segundo plano, porque tudo vai ficar aqui. A prioridade são as coisas espirituais, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, irmãos, ler com os irmãos só mais um texto. Mateus 13. Louvado é o nome do Senhor Jesus. 13. Trinta e 36 a seguir. Vamos ler o 37 para ganhar tempo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Boa semente é o Filho do reino. Boa semente dá bom fruto. E os joios são os filhos do maligno. A palavra de Deus, irmãos, não tem meio termo. Essa coisa que o mundo tem hoje, de politicamente correto, de arrumar um jeitinho, sabe, de achar umas palavras bonitas. Não, irmãos. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Jesus falou que o que passa disso procede do inimigo. Ou serve a Deus, ou não serve a Deus. Tem tanta gente sofrendo nesses últimos dias, sabe por quê? Porque quer servir a Deus. Aí quer servir a Deus, sofre. Seus irmãos, às vezes algum irmão fala: mas como sofre? Para servir a Deus, sofre. Sabe por quê? A pessoa quer servir a Deus, mas não quer deixar o mundo, não quer deixar o pecado. Então ela sofre porque ela quer carregar o fardo de maus costumes, e o caminho é estreito, esbarra aqui, bate ali, a porta é estreita, e não tem jeito de carregar o fardo. Aí sofre. E a igreja anda, avança, e a pessoa fica para trás. E depois, quando chega lá, chega depois da meia-noite. Porque à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao seu encontro, louvado seja Deus. E quem estava com azeite na lâmpada, estava sem o peso do fardo, correu, entrou para as bodas, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem vinha arrastando o pé mais para trás, reclamando e achando difícil, e querendo olhar para o mundo, e querendo carregar o mundo, e querendo, não precisa tanto, não é tanto assim não, é não sei o quê, e dá para arrumar isso, dá para carregar aquilo, vai carregando. Só que esses chegaram lá e bateram: abre-nos, Senhor. E qual foi a resposta? Não vos conheço. Chegou tarde. Então hoje, você que não abraçou Jesus ainda, faça nesta noite a sua decisão. Amanhã você poderá chegar tarde, eu não sei. Você que está fora da presença do Senhor, desconcertado no caminho do Senhor, faça hoje o seu acerto com Deus. Coloque hoje a sua vida no altar do Senhor.
Talvez você fale, mas eu já esperei 3 anos, 4 anos, não aconteceu nada. Não, mas um dia vai acontecer. E você sabe qual vai ser esse dia? Por isso a palavra de Deus, se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como o povo de Israel fez no deserto. Hoje você ouve, hoje você guarda, hoje você ouve, hoje você se entrega para Jesus, hoje você ouve, hoje você se reconcilia com Deus, hoje você ouve, hoje você tome o propósito na sua vida de ser fiel ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas voltemos à palavra. E ele diz assim: o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. A pessoa pode enganar a si mesma, enganar a igreja, pode, mas não vai enganar Jesus, muito menos os seus anjos na colheita. Assim como o joio é colhido, queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Ele vai tirar. E os que cometem iniquidade, vive cometendo iniquidade. Isso não tem importância, isso pode. Não, é só. Não é nada, não. É como brincava o irmão, não dá nada, não. Não dá nada, não. Não dá nada hoje, não dá nada amanhã, não dá nada depois da manhã, não dá nada. Mas o dia do acerto de conta, aí vai dar uma conta alta. É igual essas pessoas que vai fazendo e endividando no cartão de crédito. Vai passando o cartão, vai passando o cartão. Aí quando chega a fatura, aí a pessoa não tem como pagar. Então assim tem sido a vida de muitos. Mas ele diz assim: mandará o Filho do Homem, eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai colher tudo, vai lançar no lago de fogo. Quem que quer ir para o lago de fogo? Quem que quer ser perdido? Eu acho que não tem ninguém nesta noite que quer ser perdido. Seria uma estupidez muito maior querer ser perdido. Mas a boa nova, irmãos, a boa notícia para nós é o que está aqui. Então, os justos, aqueles que foram justificados por Cristo, justificados pelo sacrifício do Senhor, aqueles que foram justificados pelo sangue do Senhor Jesus, porque creram, louvado é o nome do Senhor, porque renunciaram às suas vidas, porque abraçaram Jesus, porque seguiram Jesus, porque guardaram a palavra do seu testemunho, louvado seja Deus. Então os justos resplandecerão como o sol, louvado é o nome do Senhor. Não importa o que o mundo pense de você, irmão, irmã, não importa o juízo que o mundo faça, não importa o quanto o mundo possa te desprezar, o que importa é que naquele dia você brilhará como o sol, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, brilhará no firmamento, na glória celestial, louvado seja Deus. Ele diz assim: brilhará como o sol, ou como o sol. Olha que brilho. Amanhã você olha para o sol, faça isso. Meio-dia você levanta os olhos e olha para o sol. E a hora que você vê aquele brilho, você lembra: se eu for dar escândalo, eu posso estar lá no lago de fogo. Mas se eu ficar nos pés de Jesus, eu vou brilhar como o sol. Dá uma olhada no brilho do sol. Ninguém consegue olhar para o sol quando ele resplandece no meio-dia. Assim será a sua vida, irmão, irmã, que passou aqui desprezo, sofrimento, foi zombado e falaram que você era louco, fanático, mas você quis ser fiel ao Senhor e foi fiel ao Senhor. Então você tem esse brilho reservado, louvado seja Deus, brilhará como o sol, mas não é aqui no firmamento, eles assim no reino de seu Pai, louvado é o nome do Senhor, brilhará como o sol no reino celestial.
E por fim, aqui nesse versículo, está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Pastor João, com os recados. Deus nos abençoe.